E aí, querido, tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Vou embora, queria o meu check-out. Isso, Alexandre. Meu sistema caiu. Tá sem sistema? Sem sistema. Nossa, meu entrevistado ele já tá chegando. Deixa eu ver aqui a calculadora, né? Tô sem bateria, cara. Você tem máquina aí de calcular? Puxa, a minha tá sem pilha. Faz o seguinte, me envia um papel, a gente faz na mão mesmo. Olha só, foram 2 sucos, R$ 12. R$ 12. Um filé de frango com salada verde, 25. R$ 25. Mais o que que eu... uma barrinha de cereal, R$ 3. R$ 13. 3. R$ 3, desculpa. R$ 3, isso. E aí, rapaz, beleza? Tudo certo? bem? Beleza. Thales é o nosso convidado aqui do programa, Opa. professor de matemática, chegou aqui em boa hora, sistema dele falhou, tô sem bateria no meu celular, não tem pilha aqui na máquina de calcular, passar a marimba pra você aí. Foi tudo isso aqui? Isso. Bom, desse 12 coisa com- vai dar 37, 37, 40, 40, 62, 62. mais os 10%, né? Mas Isso aqui 6,20. vai dar um total de 68,20 reais. Paga pra ele e vamos comer. Matemática rápida. Ó, chuvinha em São Paulo, Tô vendo. terra da garoa. Vem cá, você acha que matemática você só usa na hora de fazer conta? Nada. Matemática está presente em tudo na nossa vida. Tudo isso. Não é não, Thales? É isso mesmo. A humanidade criou a matemática ao começar a partilhar, medir e se orientar pelas estrelas. Os babilônios criaram conceitos matemáticos para lidar com situações práticas. Os hindus contribuíram criando o zero na numeração, mas foi na Grécia Antiga que a matemática passou a ser estudada como uma ciência. Em grego, a palavra mátema significa aprendizado. Olhando aqui, ó, carros, muita matemática. Matemática de ponta a ponta. De você calcular o tamanho do carro, fazer as projeções todas, de você ver o volume que tem um tanque de gasolina, Se a gente for pensar na engenharia de trânsito, eles usam matemática o tempo todo o tempo todo, para calcular a quantidade de carros que atravessam num dia, numa via e por aí vai. para ver quanto tempo o farol tem que ficar aberto, que isso é importante para saber se precisa deixar mais carro passar ou menos. Tudo isso tem matemática por trás. Ó como é que eu tô ligado, ó a matemática ali, ó. Arcos, Olha só o seu nome técnico. figura geométrica. Figura geométrica, uma parte da circunferência. Um assunto muito importante na matemática. Vem cá, por que você acha que matemática... Ó a chuva, parou. Que beleza. Ainda é um bicho-papão. Acho que os números assustam as pessoas. Não é tão fácil trabalhar com uma linguagem que não é o português. E talvez o trabalho que ele tenha tido no colégio não tenha sido dos melhores. Matemática tem aqui, ó. Não tem? Então, eu tenho duas retas que se cruzam. A gente fala na matemática que elas se intersectam. A famosa esquina. Então seria a ideia de transversalidade, é isso? Olha só. Falei bonito, né? Tá com o GPS aí? Tô. Precisa catar aí pra tomar um cafezinho, né? O que Aqui. você acha? Então, isso aqui é o GPS, né? É logo aqui, então, É. pelo que eu tô vendo, né? O que acontece? O celular está mandando informação para o satélite e ele responde aqui dizendo onde a gente está e onde a gente quer chegar. E aí mostra o caminho que a gente tem que fazer. Siga na direção noroeste na rua Estados Unidos em direção à Alameda Campinas. E é uma união da geometria com a álgebra. É o que a gente chama na matemática de geometria analítica. Pra mim aqui, ó, matemática entra na quantidade calórica, que na hora de comer a gente nem pensa. Você pega, devora e depois... A gente é a gente, né? Mas tem gente que pensa muito. Outra coisa que me chamou a atenção aqui foi a divisão dos doces. Você vê que é tudo dividido ali, ó, igualzinho. Querida, tudo bem? Alô, tudo bem? Qual o teu nome? Laura. Queria esse doce aqui, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá na metade, outra metade Vai dar tem 12. 6. Me vê. Ô, sabichão. 1/12 Um doceavo. desse bolo de laranja. Falei certinho, essa torta aqui dá pra quantas fatias? 12 fatias. 12 fatias aí, ó. 1/12. Falamos de que aqui? Ó, acabamos de simplificar a fração. Que é isso, né? Quantas partes ele compõe no todo. Bom, hein? Um café Obrigado, pra você. Laurinha. Ok? Espero que desfrutem. Quer ver, ó, tem matemática aqui. Na hora de fazer esse bolo aqui. ó. Tem, em tudo. Tantas colheres de farinha, de açúcar, quanto de ovo, quanto de leite. Fora o preço, né? Que também está aqui por trás, né? Tem que ver quanto é que custou o quilo de farinha,
o material que foi usado para produzir, o aparelho que tem lá dentro. Tudo isso aqui acaba influenciando no preço também. Isso vale pro cafezinho também, quer dizer... Principalmente no cafezinho. Quanto é o quilo do café? Quanto é que foi a máquina desse café expresso? O aluguel do lugar, se for alugado. Bora comer. Obrigado, viu? Mas tá bom mesmo isso aqui. Muito bom, né? Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Todo dia, a gente se comunica com muitas pessoas usando diversos meios de comunicação. Comunicar é uma necessidade humana, e em toda comunicação, alguém emite uma mensagem a um receptor através de um meio. Toda mensagem vem em códigos, e alguns códigos, como a língua que a gente fala, precisam ser conhecidos para que as mensagens sejam entendidas. Outros códigos, ao contrário do idioma, têm a função de confundir, perturbar ou simplesmente provocar a curiosidade. Eu quero revelar onde a matemática se esconde nos segredos da comunicação. Hoje eu vou conversar com a artista plástica Joana César, uma especialista nos mistérios da arte. Joana, quando você era criança, você pintava as paredes da casa da sua mãe? Não, Léo. Minha mãe, apesar de me incentivar muito a pintura, porque era uma artista, então eu tinha acesso aos materiais, à tinta, às paredes, eu não pintava. Joana, como você criou esse novo alfabeto? Primeiro eu olhei para as letras de forma. E aí, a partir das letras de forma, eu comecei a quebrar as letras. Cada letra está dentro da própria letra. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a letra A. Eu posso pegar a letra A, que é assim, que tem um tracinho aqui, eu posso tirar esse tracinho daqui e botar do lado de fora. Então, na verdade, a letra, ela, de alguma maneira, ela está na letra, mas ela pode estar invertida, de cabeça para baixo, rebatida, espelhada, ao contrário, mas ela está ali. E pode ser tudo isso misturado também. E você imaginava que alguém pudesse decodificar suas mensagens? Imaginava. Imaginava, acho que até queria, porque eu acho que se eu não quisesse, acho que em parte tem um desejo, tinha o desejo, né, de ser também descoberta, desvendada, porque ir pra rua, né? A matemática ajuda a gente a decifrar códigos que, à primeira vista, parecem indecifráveis. Aliás, o próprio alfabeto criado pela Joana foi decifrado por matemáticos que observaram seus painéis pela cidade. A técnica utilizada por eles é muito interessante. Em qualquer idioma, é possível identificar a quantidade média de ocorrência de cada letra. No português, por exemplo, a letra A é a que ocorre mais vezes. Por isso, quando a gente joga a forca, a primeira letra que a gente escolhe para ter maior chance de acerto é a letra A. Essa técnica, chamada de contagem de frequência, é uma das ferramentas que a matemática usa para a decifração de um código. No caso do trabalho da Joana, os matemáticos imaginaram que ela é brasileira. Logo, imaginaram também que ela deveria ter desenvolvido seu alfabeto a partir da relação com o alfabeto da língua portuguesa. Além disso, eles partiram da suposição de que ela criasse seus textos em português para depois traduzi-los para o seu alfabeto particular. Depois eles fizeram a contagem de frequência do alfabeto da artista e compararam essa frequência com as do alfabeto da língua portuguesa. Encontrando as relações de um alfabeto com outro, foi possível substituir os caracteres da Joana por letras. Estava decifrado assim o código da artista. E não é de hoje que a matemática ajuda o ser humano a se comunicar. Encontrada em 1799 no Egito, a Pedra de Roseta logo despertou o interesse dos cientistas por representar a possibilidade de se traduzir pela primeira vez a antiga língua egípcia. E foi só 23 anos depois da descoberta da pedra que o francês Jean-François Champollion completou a decifração dos seus textos.
Depois de muitas observações e estudos, Champollion concluiu que a pedra trazia a mesma inscrição em hieróglifos da escrita egípcia, em demótico, que é uma variação do egípcio, e em grego antigo. Observando o trecho escrito em grego, Champollion deduziu que uma palavra que aparecia diversas vezes significava Ptolomeu, que é o nome de um rei egípcio. Depois, ele conseguiu identificar a sequência de hieróglifos que correspondia à mesma palavra. Em seguida, o cientista cruzou caracteres de outra inscrição egípcia, semelhante à Pedra de Roseta, para encontrar trechos em comum e descobrir correspondências com o nosso alfabeto. A decifração da Pedra de Roseta é um dos exemplos mais famosos de como a matemática, por meio da criptologia, abriu as portas para a comunicação entre sociedades diferentes em épocas diferentes. Desde que o ser humano pintava as paredes do Egito para se comunicar com outros seres humanos, muita coisa mudou e a comunicação ganhou muitas outras formas. A gente não deixou de pintar as paredes, mas aprendeu a emitir mensagens através de uma grande variedade de meios e códigos. Com o avanço tecnológico, boa parte dessa comunicação migrou para os computadores, onde o ser humano segue superando barreiras para se comunicar através de máquinas. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui fora conversando com amigos ou apresentando programas sobre matemática, eu estou me comunicando em muitos outros lugares. Eu estou comunicando quando faço uma movimentação no site do meu banco, quando posto uma foto numa rede social ou quando envio um e-mail. Quer dizer, por trás de tudo o que a gente faz na internet está a comunicação. Por trás de toda essa comunicação está uma série de conhecimentos matemáticos que modelam as linguagens da computação. E é a matemática por trás da comunicação digital que eu vou investigar agora. Hoje eu vou conversar com o blogueiro Diego, um cara que tem duas vidas, uma aqui e a outra dentro do computador. Diego, você se considera um nerd? Sim, eu acho que não tem como fugir muito disso, visto que eu passo quase que o dia inteiro no computador. Quando você percebeu que blogar poderia virar uma profissão? Quando você começa a ser mais conhecido, quando as pessoas começam a perceber que você existe, que o seu blog tem alguma importância assim, nesse determinado assunto, as empresas que trabalham com isso, elas acabam te procurando, querendo saber se você quer ter um anúncio deles. Que dica você daria para uma pessoa que está iniciando um blog? Bom, primeiramente, não começa o blog pensando que você vai ganhar rios de dinheiro, mesmo porque para você ganhar um pouco de dinheiro já é difícil, já demora um tempo. Então começa porque você gosta do assunto. Digamos que você gosta de história em quadrinhos, você quer fazer um blog sobre história em quadrinhos. Então você faz o seu blog e tenta manter a periodicidade. Se você falar que você vai postar toda semana, poste toda semana. Se você começar a atrasar, as pessoas vão perder a paciência e vão parar de te visitar. A matemática ajuda a revelar o que está escondido e também a esconder o que não pode ser revelado. Atualmente, a necessidade do mundo digital de guardar informações sob senhas seguras vem acelerando muito o desenvolvimento da criptografia. Alguns sistemas criptográficos, como os dos portais eletrônicos dos bancos, usam as propriedades dos números primos para construir suas chaves de segurança. O número natural é primo se possui dois divisores positivos. O número 7 é um exemplo de número primo, porque ele só é divisível pelo próprio 7 e pelo 1. Para descobrir se o número é primo, é preciso realizar um teste de primalidade. Para verificar se o número é primo, o método mais comum utilizado nas escolas consiste em tentar dividir esse número por todos os primos menores ou iguais à sua raiz quadrada. Se a gente fizer todas as contas corretamente e não encontrar mais do que dois divisores, o número é primo. O problema desse método é que ele é muito trabalhoso. Para se ter uma ideia, um computador levaria quase 50 anos para fatorar um número com 100 algarismos, por exemplo. Por causa dessa dificuldade, as chaves de segurança são construídas a partir de números primos enormes, com centenas de algarismos. Quanto maior for o número, mais difícil será a fatoração e, consequentemente, mais difícil quebrar a chave. Na verdade, essa é a grande batalha da criptologia na era digital. Os criptógrafos se esforçam para encontrar números primos cada vez mais difíceis de serem fatorados, enquanto os criptoanalistas correm para criar formas de quebrar chaves de segurança cada vez mais complexas.
Enquanto a criação de chaves de segurança super complexas segue sendo assunto para os especialistas, a gente no dia a dia também precisa se preocupar em criar senhas seguras para as nossas operações na internet. Nesse caso, a matemática também pode ajudar. As senhas que a gente usa diariamente na internet são chaves relativamente simples, mas até nesses casos, a gente pode usar a matemática para garantir a segurança. Numa senha de 5 caracteres, por exemplo, se eu escolho só números, tenho 100.000 alternativas. Se você escolhe apenas letras, as alternativas sobem para quase 12 milhões. Mas se você misturar todas as letras, números e sinais do teclado do computador, serão nada menos que 8 bilhões de possibilidades. Ou seja, seria mais fácil ganhar 100 vezes na loteria do que descobrir sua senha de 5 caracteres. A vida ainda existe aqui fora, longe dos computadores. Quer dizer, não tão longe assim, né? Porque todo esse emaranhado de prédios e pessoas está interligado por sinais que passam em todo lugar, inclusive nesse terraço, enquanto eu falo essas coisas. Aliás, eu falo essas coisas por um equipamento que grava minha imagem e som num formato digital. E esse material, em breve, vai estar no computador, passando por uma série de processos informatizados até chegar à tela de quem assiste. Nesse sentido, o desenvolvimento das comunicações, que depende tanto da matemática, traz grandes benefícios para os próprios matemáticos, que podem se comunicar mais facilmente e trocar mais informações sobre a matemática, que está em toda parte, inclusive nas comunicações. Hoje vou falar sobre pêndulos. Eu tenho um carinho especial por pêndulos. A minha tese de doutoramento foi essencialmente sobre pêndulos. E hoje vamos usar alguns pêndulos para fazer experiências hipnóticas. E isto é matemática! Olá, bem-vindo! Os pêndulos são uma das coisas mais simples e mais giras com que podemos brincar. Podemos usá-los para saltar para dentro de um rio, para andar de baloiço ou para hipnotizar alguém. O movimento de um pêndulo é periódico, ou seja, repete-se ciclicamente. Se começarmos o movimento neste ponto, o pêndulo volta ao mesmo lugar depois de um certo intervalo de tempo. A este intervalo de tempo chamamos o período de oscilação. Curiosamente, o período de oscilação não depende do peso. Ter mais ou menos peso não altera em nada o tempo de ida e volta. É o comprimento do fio que altera o período de oscilação. Se o fio for longo, o pêndulo oscila mais lentamente do que se o fio for curto.
Já se sente hipnotizado por este pêndulo? Não? Então vou tentar com mais pêndulos. Existe uma fórmula que determina o período de oscilação quando as oscilações são pequenas. Esta fórmula diz que o período de oscilação, o t, é igual a 2 vezes o π, vezes a raiz quadrada do comprimento da corda, o L, dividido por g, a aceleração gravítica à superfície da Terra, que no nosso planeta azul vale aproximadamente 9,8 metros por segundo. Para termos um pêndulo que faça uma oscilação por segundo, basta substituir o t por 1 e a fórmula dirá qual deve ser o comprimento do fio. Ou seja, este pêndulo com 25 cm de comprimento faz uma oscilação por segundo. Catita, certo? Muito bem, neste momento estamos quase prontos para apresentar a hipnótica dança dos pêndulos. Só precisamos de montar os pêndulos. Primeiro pêndulo. Pegamos na fórmula e calculamos o comprimento de um pêndulo que faça 51 oscilações por minuto. Basta substituir o t por 60 51 avos e ver o que dá o L. Isto quer dizer que o fio deste pêndulo deve ter 34,3 centímetros. E porquê que escolhi 51 oscilações? Escolhi este valor para não ter um pêndulo muito grande. Os pêndulos mais curtos oscilam mais rápido e nós queremos ação. Vamos aos seguintes? Se montarmos todos os pêndulos com o mesmo comprimento, eles vão oscilar todos ao mesmo tempo. Mas como nós queremos ir um pouco mais além, vamos fazer o seguinte. Como o primeiro pêndulo faz 51 oscilações por minuto, o próximo será um pouco mais rápido, 52 oscilações por minuto. E como é que achamos o comprimento do fio? Exato, com a nossa fórmula. E já temos 2 pêndulos. O próximo pêndulo fará 53 oscilações por minuto, o outro 54 e assim por diante. Cada um dos pêndulos vai fazer mais uma oscilação por minuto que o anterior. E quantos mais, melhor. E já está! E agora vamos dar início à hipnótica dança dos pêndulos. Uma dança que dura exatamente 1 minuto e que, espero, o vá deixar hipnotizado. 1, 2, 3,14. E cá vamos nós. Repare, imediatamente conseguimos perceber que os pêndulos mais curtos oscilam mais depressa, deixando os mais longos e lentos para trás. A pouco e pouco a diferença fica cada vez maior, até que fica uma desordem total. Agora conseguimos identificar grupos que parecem estar juntos. Agora, já não. Desordem. Ordem de novo. Uau! Mais desordem. Repare, agora vai metade para um lado e metade para o outro. Embora nesta altura possa não ser claramente identificável, depois de 1 minuto os pêndulos vão juntar-se todos de novo, ainda que cada um deles tenha completado um número diferente de oscilações. Ao fim desse minuto, os pêndulos vão ficar todos lado a lado. O movimento de cobra novamente. E cá está, todos os pêndulos na mesma posição e tudo se repete de novo. E esta é a hipnótica dança dos pêndulos. Mas como nós aqui no Isto é Matemática gostamos de ir sempre um pouco mais além, decidimos fazer uma nova dança hipnótica, mas em círculo. A ideia é essencialmente a mesma. Cada um dos pêndulos faz mais uma oscilação que o anterior em cada intervalo de 1 minuto. Para termos o melhor ângulo de visão possível, vou colocar uma câmara por baixo desta experiência. No
final desta dança, existe a possibilidade de estar a cacarejar no meio da sala, dizer o código multibanco em voz alta ou, pior, recitar Marco Paulo. Vamos a isto. Isto é matemática! Este programa tem o apoio da Fundação Vodafone. Quando se vê uma manobra tão radical, a gente pensa logo em ciências. Todo circuito pode ser dividido em formas geométricas. Podemos ver triângulos no quadro da bicicleta, círculos nas rodas, retângulos e trapézios na pista. Já a trajetória do ciclista possui um movimento em linha reta na diagonal, um movimento acelerado para baixo na vertical e um movimento em 360 graus, onde é feito um giro completo com a bicicleta, que permite ao atleta voltar para a sua trajetória em linha reta na saída da rampa. Hoje vamos falar de esportes radicais, mais concretamente de skateboarding. Para tal, iremos projetar um halfpipe, conhecer a curva cicloide e assistir a uma performance do mais famoso skater do mundo. Isto se por mundo entendermos as redes sociais. E isto é matemática. Olá, bem-vindo! Temos um desafio, projetar um halfpipe. Para todos aqueles que não sabem sequer o que é um skate, um halfpipe é um conjunto de duas rampas, uma em frente à outra, onde se pode andar de skate. Isto. Na verdade, não queremos projetar um halfpipe qualquer, mas sim o halfpipe mais radical de sempre. Vamos a isto. O problema é o seguinte: pretendemos desenhar a rampa de forma a que quando o skater descer de A para B, chegue a B o mais rapidamente possível. Puxado pela força da gravidade, o skater deixa-se cair em A e vai descer até B.
questão que se coloca é, será que é indiferente a curva da descida? Ou seja, será que o tempo que o skater leva a fazer o percurso entre A e B é indiferente da forma da rampa? Então é isso, basicamente é isto, ok? Aqui nesta zona, ali, basicamente, ok? E é isto. Para tentar perceber melhor esta questão, vamos fazer uma experiência numa máquina que construí há bocado. Se largarmos duas esferas, uma pela reta e outra por uma curva, que é simplesmente um pedaço de um arco de uma circunferência, fica bem claro que é mais rápido chegar de A a B pela circunferência. Este é mais um caso onde o caminho mais curto não é uma reta. Pensando bem, tudo isto faz sentido. A esfera que vai pelo pedaço de circunferência ganha mais velocidade no início do percurso porque esta rampa é essencialmente vertical na parte inicial e depois aproveita essa velocidade na parte final do percurso. Por outro lado, a esfera que vai pela reta demora mais tempo a ganhar velocidade no início do percurso. Ou seja, o pedaço de circunferência dá uma rampa melhor do que uma simples reta. Mas agora há uma pergunta que se impõe. Será que o quarto de circunferência é a melhor curva? Isto é, será que existem curvas ainda melhores do que esta? E se sim, será que existe uma curva melhor que todas as outras? Este problema foi primeiramente lançado em 1696 pelo matemático suíço Johann Bernoulli. Bernoulli lançou um desafio público para encontrar a trajetória de um objeto que escorrega entre dois pontos no menor intervalo de tempo. Passou quase um ano até Bernoulli receber uma resposta. Aliás, 4 respostas. A do seu irmão Jacob Bernoulli, a do inventor do termo função Gottfried Leibniz, a do inventor da regra de L'Hopital, o Marquês de L'Hopital, e uma sobre o anonimato que se veio a saber mais tarde ser de, nem mais nem menos, Sir Isaac Newton. Para além de ganhar a Newton, Bernoulli tinha descoberto a braquistócorna, sendo que, em grego, brakistos quer dizer o mais curto e cronos significa tempo. Ou seja, a resposta à pergunta será que existe uma curva melhor que todas as outras é sim. E essa curva é a cicloide. Mas afinal, o que é cicloide? Quando uma roda de um carro roda, os pontos junto à superfície do pneu descrevem esta trajetória. Passam no chão, depois dão a volta por cima até chegar de novo ao chão. Ao fim e ao cabo, é a mesma situação que acontece quando se cola uma pastilha elástica ao seu pneu. Agora tente imaginar a trajetória que a pastilha faz quando o pneu roda. E esta é a curva cicloide. Repara agora nesta bicicleta. Colocamos uma única luz vermelha na roda desta bicicleta. Quando tiramos uma foto, repare que a trajetória da luz forma igualmente uma cicloide. Se observarmos isto num gráfico, o resultado é exatamente este. Pode ser provado matematicamente que a melhor curva para o problema do half-pipe é exatamente esta, a cicloide. Nem mais, nem menos. Esta é a curva que nos dá a rampa mais radical, aquela onde o skater chega à parte mais baixa mais rápido. E foi com cicloide em mente que o nosso construtor construiu o mais radical half-pipe do mundo. Mais ou menos. Bem, agora vamos testar isto. Para isso pedi ao mais famoso skater das redes sociais para me ajudar, Hélio, o Imaginário. Preparado, Hélio? Extremamente preparado. Estás bem, Hélio? Eu estou.
esquece uma coisa. Então vais-me dizer que isto aqui é matemática. Sim, Hélio, isto é que é matemática. Pois, por isso é que eu não estudei. Dizem que a gente nunca esquece como se anda de bicicleta, só que ela não anda sozinha. A bicicleta só se mantém equilibrada por conta do movimento das rodas, que ao girarem apresentam um momento angular, ou seja, um movimento de rotação em torno de um ponto fixo. E quanto mais rápida essa velocidade de rotação, mais estável fica a bicicleta. Quando o ciclista deixa a bicicleta andar sozinha, por conta do atrito, a velocidade diminui e o momento angular cai a zero, fazendo com que a bicicleta perca sua estabilidade e caia. Olhando assim, parece até que é moleza, né? Uma das manobras mais bacanas de se fazer em uma bike é empinar. O centro de massa é o ponto de aplicação de toda a massa do corpo do ciclista e sua bicicleta. Quando o ciclista empina a roda dianteira, ele inclina o seu corpo para trás, deslocando o centro de massa. E é a alteração da posição desse centro que permite a realização dessa manobra. Dessa forma, consegue um maior equilíbrio para andar em uma roda só. É o mesmo princípio de quando se está em um balanço, onde as pernas se movimentam para mudar o centro de massa e se manter em equilíbrio. Para quem está ligado na ciência, equilíbrio é o que não falta. Há diferentes maneiras de pontuar no basquete, e uma das mais bonitas é saltar e fazer uma bandeja. Na física, é o impulso que permite observar a força feita pela atleta contra a superfície da quadra. Durante uma fração de segundos, os pés fazem uma força muito grande contra o chão para projetar a atleta para cima. E essa força resulta em um impulso que permite a jogadora fazer a bandeja e converter o arremesso com mais facilidade. No basquete, impulso é documento. No mano a mano, leva melhor quem tem a maior habilidade para driblar a sua adversária. Quando a jogadora está marcada, ela precisa encontrar uma forma de se livrar da marcação. Assim, uma opção é mudar repentinamente o sentido do movimento e fazer uma rotação ao redor da adversária, sempre protegendo a bola. E esse drible é caracterizado por um movimento circular. Para proteger a bola, a jogadora dribla ao redor de uma linha imaginária a partir de um eixo de rotação, que é o corpo da sua oponente. O que faz com que a bola faça um movimento muito parecido com a rotação da Terra em torno do Sol. Se não dá para chegar em linha reta, vamos girando, girando, girando. Dá até para improvisar e tentar surfar sem prancha. Mas adivinha quem não pode faltar no surf? Pois é, as ondas. Para a ciência, todas as vibrações que precisam de um meio para se propagar são chamadas de ondas mecânicas. As ondas do mar são as ondas mecânicas, e o meio em que elas se propagam é a água. Esse fenômeno ocorre por conta dos ventos e das marés que movimentam o mar, gerando as ondas. As ondas têm forma regular e se repetem em intervalos de tempos iguais.
é o mesmo que se observa nas ondas de luz e de rádio, só que essas não podem ser vistas a olho nu. Como dizem por aí, esse surfista tira onda. Tem gente que diz que quem anda em círculos não sai do lugar, mas no surf isso até pode ser divertido. Quando o surfista lança a prancha para a crista da onda, a ponta da prancha de surf forma um arco com um ângulo de 180 graus. E como o raio é a distância entre o centro e qualquer ponto da circunferência, o centro nesse caso é o surfista e o raio a própria prancha. Já quando o atleta termina sua manobra, ele consegue o que é chamado de circunferência plena, ou seja, uma volta de 360 graus. Se bem que esse 360 volta e meia pode virar um 240, um 170... Em uma manobra aérea, a torcida é para que o atleta consiga subir bem alto, mas ele teima sempre em descer de volta. Essa caída de volta é resultado da força-peso. Nessa manobra, é feito um movimento que permite que o atleta suba bastante a ponto de conseguir sair totalmente da água. Mas sem a força da gravidade, o atleta iria subir sem conseguir voltar para a água. O peso de um corpo é a força com que a gravidade o atrai de volta para a Terra, puxando-o para baixo. Assim, por mais que o atleta levante voo por alguns segundos, o seu peso faz cair de volta para a água e concluir sua manobra. Ainda bem que a Terra tá aí para dar uma força, senão o nosso atleta ia sair voando por aí. No kitesurf, o atleta se preocupa com a maré, com o vento, com o perímetro das formas geométricas e... Opa! Como assim? A circunferência é a linha formada por todos os pontos que se encontram a uma mesma distância do centro do círculo, que é a região interna da circunferência. Quando a pipa do kitesurf infla, ela forma uma semicircunferência, e o perímetro é o próprio comprimento da pipa esticada. Mas no ar não dá para esticar a pipa, não é? Então, para calcular o perímetro, basta multiplicar π, uma constante matemática, pela medida do raio, que é a distância entre a semicircunferência e o seu centro. Né? Todo atleta tem um pouco de artista. Ou será de cientista? Para andar de skate, tem que ter os pés no chão. Ou pelo menos um dos pés. Sem impulso não adianta. O skatista tenta, mas não sai do lugar. E para fazer o skate andar, é preciso uma força inicial que vença o repouso. Assim, ao dar impulso com os pés, o skatista faz com que seu skate se movimente e saia do estado de inércia. É por conta da inércia que o skate fica parado enquanto não ocorre nenhuma mudança de movimento ou que ele continua se deslocando a não ser que uma força externa o pare. Como dizem por aí, um impulso para frente e não se está mais no mesmo lugar. Algumas ações cotidianas nos ajudam a pensar a ciência. Ou será que é a ciência que está no cotidiano? Olha só, ao dar um salto em movimento, a trajetória do skate pode ser representada por uma parábola. A curva que se forma é resultado da ação da gravidade, uma força que vai puxar o skatista para baixo e vai fazer com que o seu movimento para frente esteja também em queda livre. O atleta consegue fazer um salto perfeito, que vai de um ponto ao outro da pista e forma um ângulo de 180 graus. É bem parecido na cobrança de falta do futebol, quando o jogador chuta a bola que faz uma trajetória em parábola. Preparou, bateu, é gol! Quem diria que até as rodinhas do skate fossem um prato cheio para a ciência? Quando o skatista dá impulso, a força feita em relação ao solo desloca o skate para frente. Para isso, as rodinhas se movimentam de duas formas diferentes. A primeira, em linha reta, diz respeito ao chamado movimento linear, e a segunda, em rotação, ao movimento angular. De perto, a gente vê as rodinhas girando e fazendo com que o skate se movimente.
É o mesmo fenômeno que acontece com as rodas de um carro, por exemplo. Então é por isso que tem gente que chama o seu skate de carrinho.